Família Bortoloso, isso mesmo, esse vídeo vai ser a respeito da família Bortoloso, uma família tradicionalmente vêneta, pelo sobrenome a gente já consegue ouvir, né, tradicionalmente vêneta. Então aproveito para pedir aí a sua curtida, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Se quiser se tornar membro, dar mais apoio ao canal Lengua Mário, você consegue se tornar membro por um valor irrisório aqui, então vai ter acesso a conteúdo exclusivo e também antes, né, os vídeos que vão aqui para o público lá, eles vão antes, né, para os inscritos, para os membros, na verdade, do canal. Se você quiser, também é um modo aí de você aproveitar e apoiar o canal Lenguamare. A etimologia do sobrenome Bortoloso é um exemplo clássico dos patronímicos vênetos, que são tantos, talvez arriscaria dizer que a maioria, né, são, ou seja, nomes derivados do pai. Isso significa do progenitor da família. Bortoloso é uma variação diminutiva e carinhosa de Bortolo, né, outro sobrenome bem comum para os vênetos, que por sua vez é a forma vêneta para o nome Bartolomeu, né, Bartolomeu. Bartolomeu, o nome em si, a gente sabe que ele deriva de Bar-Talmai. Esse aqui é um nome que significa filho de Talmai. Curiosamente, assim, na tradição agrária, Talmai é associado àquele que abre sulcos, ou seja, o agricultor. Bartolomeu tem o nome Bartolomeu, né? Ele tem uma raiz hebraica. O nome, não estou falando da família, mas eu estou dizendo que o nome Bartolomeu ele tem uma raiz hebraica, assim como muitos nomes que nós temos no Ocidente, né? Mateus, enfim, vários outros nomes aí que são de tradição hebraica porque é tradição cristã, né? Da Bíblia, é por isso. Então vamos lá. Nós conseguimos ter alguns rastros interessantes também só pelo próprio nome. Esse sufixo "oso" é comum na língua vêneta, né, para conferir uma ideia de robustez ou de grande linhagem. Assim, os Bortoloso eram, querendo ou não, significava a robusta família de Bortolo, ou seja, uma grande família. Aí, a família de Bortolo, que era grande, e é isso que significa o sobrenome Bortoloso. San Giorgio in Bosco não tem esse nome por acaso. Esse daqui é o cenário que aconteceu que a família, digamos, se originou, né? San Giorgio in Bosco, que não possui esse nome por acaso. Durante a Idade Média, o termo in Bosco referia-se a uma vasta área coberta por densas florestas e pântanos alimentados pelo rio Brenta. É por isso que o nome é San Giorgio em Bosco, São Jorge, na floresta, né? Nesse cenário, os Bortoloso originais não eram apenas camponeses, eram, na verdade, pioneiros. Eles faziam parte da classe de colonos que receberam concessões de terras dos senhores feudais de Pádua para realizar as drenagens e também desmatamentos. Então existiam assim essas concessões que alguns recebiam e ficavam encarregados por isso, principalmente pelas drenagens e desmatamentos, porque ali surgiriam novas cidades, né, novos locais habitados. Para um portoloso medieval, a vida era uma batalha constante, não só para eles, mas especialmente para eles, né, contra a natureza selvagem e as inundações, principalmente do Brenta, né, do rio Brenta, transformando assim o bosco, que é o bosque, em terras cultiváveis e também habitáveis. Então, a história da região de Pádua, no século XIII, que é onde a gente consegue encontrar os primeiros registros da família, foi marcada pela tirania sangrenta do Ezelino III da Romano, um personagem muito famoso na história vêneta. Esse ditador, né, San Giorgio in Bosco, ficava em uma posição estratégica de passagem entre Pádua, Cittadella e Bassano del Grappa. Ezelino tentou subjugar toda a planície padovana, né, ou paduana, incendiando vilas e confiscando colheitas. Era um personagem tremendo, né, um personagem bem tirânico. Um patriarca Bortoloso desta época teve, né, servido como um arimano rural, isso significa um homem livre armado. Diferente da alta nobreza, esses homens eram os donos das ferramentas de ferro e dos cavalos de carga. Durante o cerco, as cidades vizinhas, como Cittadella, os Bortoloso teriam sido responsáveis pelo fornecimento logístico e pela defesa das estradas rurais. Como homens
do arado, eles conheciam assim as passagens ocultas pelos pântanos e florestas, servindo como guias e também batedores para as forças de resistência de Pádua que lutavam contra os tiranos, né? Ou também especificamente contra a tirania de Ezelino. Sua lealdade à cidade de Pádua ajudou a manter as linhas de suprimento durante os anos de terror desse ditador. Com a estabilização da República de Veneza sobre o território paduano a partir de 1405, a linhagem Bortoloso consolidou-se como uma família de proprietários rurais e artesãos influentes. Diferente de famílias que buscavam apenas títulos de nobreza, os Bortoloso mantiveram um orgulho profundo pela sua conexão com a terra. O brasão da família, em suas variantes, costuma trazer elementos que remetem à natureza e ao trabalho, reafirmando que sua riqueza não vinha assim de saques de guerra, mas da inteligência e do esforço contínuo de geração sob o sol do Vêneto, né? Caminhar hoje ali por San Giorgio in Bosco é encontrar um legado de estabilidade. O sobrenome Bortoloso é sinônimo de uma família que nunca abandonou, por sinal, as suas origens, né? Ser um Bortoloso é herdar a coragem dos homens que limparam aquelas matas ainda na Idade Média, enfrentando também tiranos para proteger seus lares e assim construírem, né? E querendo ou não construírem também a prosperidade daquilo que depois se tornou efetivamente Pádua, ou seja, Pádua por inteira, né? A Crônica dos Bortoloso é uma homenagem ao homem vêneto em sua forma mais pura. Isso significa o trabalhador resiliente, principalmente o trabalhador rural, que se torna soldado quando a terra é ameaçada e volta ao arado com a mesma dignidade que empunhou a sua espada. Provaram que as fundações de uma civilização não são feitas apenas de ouro, mas de ferro e também da mais pura vontade de resistir. Esse daqui é o vídeo, a pesquisa e o vídeo encomendada pelo Alexis Bortoloso. Agradeço pela confiança, agradeço também pela confiança de todos vocês aqui do canal e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Strucon.